Pronto, galerinha. A partir desse momento vocês podem colocar a frequência aí no chat, por gentileza, tá? A nossa aula de hoje ela é uma aula que basicamente é uma continuação do que a gente já viu nas semanas anteriores. Então, apesar do QR Code estar ali em cima, né, disponível, mas ele basicamente leva a mesma imagem que a gente trabalhou ao longo de todo o mês de fevereiro, né? Porque eu disse para vocês que nós iríamos condensar tudo em apenas uma imagem, então é basicamente aquele material que a gente tem lá disponível, tá? No mais, galera, eu queria desejar aí um bom dia para todo mundo, né? Eu espero que os senhores e as senhoras estejam bem, na verdade muito bem. Queria pedir que Deus abençoe, né, a família de vocês e todas aquelas pessoas que fazem parte, né, direto ou indiretamente, da vida dos senhores e das senhoras, tá? Então, queria também pedir, na verdade, que os senhores se cuidem. As coisas não estão lá, essas maravilhas todas, né? Então a gente tem que manter o cuidado. Temos que ter ciência da situação que nós estamos vivendo hoje e que a gente possa, de certa forma, ter responsabilidade conosco, mas também ter responsabilidade com as outras pessoas que vivem à nossa volta, tá? Então, que Deus abençoe vocês, a família de vocês, dê muita saúde, abençoe o restante de dia que nós teremos hoje de aulas e abençoe o restante de toda a semana aí que se inicia, né? Na verdade, que se iniciou hoje e continua se arrastando pelo dia de hoje. Se iniciou ontem e se arrasta pelo dia de hoje, tá bom? Esse é o meu desejo para vocês nessa terça-feira. Então, pessoal, como a gente já vinha falando anteriormente, né? Nós teremos aqui mais uma vez uma continuação da fala sobre atividade industrial. Eu já havia começado as semanas anteriores a fala sobre esse conteúdo. Então nós usamos aí praticamente o mês de fevereiro. Na primeira semana a gente usou como aula para informações gerais. Depois, na segunda semana, a gente começou a falar sobre esse capítulo, né? Que basicamente se refere à atividade industrial e como que essa atividade industrial ela modifica, ela transforma o espaço geográfico que nós ocupamos. E a temática ainda é ver alguns conceitos, né, uma classificação geral sobre essa atividade da indústria, tá? Então a gente tem basicamente, né, uma continuidade sobre essa classificação e eu acredito que hoje é o final desse material, né? A gente não vai ter mais um conteúdo voltado a essa atividade especificamente ligada à classificação da indústria, tá? Então que vocês já tenham ciência que praticamente na próxima semana a gente finaliza esse capítulo, né? Fazendo algumas outras considerações sobre a atividade industrial. Mas em relação à classificação como um todo, era basicamente isso que a gente tinha que conversar. Então a gente já fez na segunda semana uma fala sobre a classificação, analisando alguns fatores históricos e também analisando a indústria de acordo com o nível de tecnologia que ela utiliza. Na semana passada a gente fez uma fala sobre o processo, e aí eu dizia para vocês que ela pode ser completa, que ela pode ser tardia, ou que ela pode ser planificada. E fizemos também uma fala sobre a produção, a indústria de base ou pesada, a indústria de bens de capital ou intermediária, e a indústria de bens de consumo ou indústria leve, sendo essa indústria de bens de consumo podendo ser dividida em três tipos: os de bens de consumo duráveis, os bens de consumo não duráveis e os bens de consumo intermediários, tá? E hoje a gente vai continuar essa classificação falando sobre o período onde nós iremos analisar as revoluções industriais
iremos também falar sobre os fatores locacionais, né? Quais são os critérios analisados pela atividade industrial para que ela possa ou não se instalar em um determinado espaço, em uma determinada região, beleza? Então, vamos lá. Eu acredito que o pessoal já está deixando a frequência, como já é de costume, né? Lá no canto a gente tem o QR Code, que vai dar a oportunidade de vocês baixarem a imagem que nós estamos trabalhando na nossa aula. Em cima tem o capítulo e a temática específica que a gente está trabalhando na aula de hoje. Ao fundo a gente tem uma imagem exatamente referente ao conteúdo que nós iremos trabalhar. E vamos lá, porque já estamos bem adiantados na nossa hora e a gente precisa fechar esse material hoje, tá bom? Então, dentro de 4 segundinhos, o professor volta para dar continuidade aí explicando o nosso material, tá? Pronto, aqui estamos nós. Só lembrando, como a gente sempre deixa aqui bem claro, né? Que se tiverem algum tipo de dúvida, vocês aguardem eu voltar para a tela inicial para a gente poder tirar essa dúvida. Ou se acham que não dá para esperar, vocês podem ligar os microfones e basicamente, né, fazer a colocação. Me peça autorização para fazer a pergunta ali ao vivo, se vê que não pode esperar, e aguarde eu autorizar para você poder fazer sua colocação, beleza? Então, como eu ia dizendo no início, a gente tem hoje uma aula de continuação e que basicamente finaliza esse conteúdo sobre a classificação da indústria. E aí nós só teremos outros assuntos falando principalmente sobre o processo de desconcentração industrial, tá? E também analisar algumas regiões brasileiras que se destacam em relação a essa atividade. Porém, desse material aqui especificamente, nós estamos chegando ao final dele, né? E hoje nós vamos fazer uma análise sobre a atividade industrial, levando em consideração o que nós chamamos de período. A gente já viu o processo completa, tardia e planificada. A gente já viu a produção de base ou pesada, de capital ou intermediária, de consumo ou leve. E hoje nós vamos ver por períodos, onde nós iremos analisar aqui as revoluções industriais, tá? Que seriam o que define esse modelo de classificação. Só colocar aqui na cor amarela que eu acho mais bacana. Então vamos lá, galera. Quando vocês tiverem algum tipo de situação onde essa situação sugere a classificação da indústria analisando o período, vocês devem lembrar que essa classificação ela está ligada à Revolução Industrial, tá? A gente tem aí basicamente 3 revoluções, né? Atualmente a gente está em curso na 4ª revolução, também conhecida como Revolução 4.0, mas é importante destacar que alguns autores ainda não oficializaram essa 4ª revolução. Porém, eu acho que é só uma questão de tempo, por isso que eu gosto de utilizar essa 4ª revolução aqui também para a gente poder fazer essa discussão, tá bom? Então vamos lá, ó. O ponto aqui principal, galera, que vocês precisam considerar são 3 aspectos, tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Vocês vão ver, né, que os personagens, desculpa a letra, é porque aqui, usando essa mesa aqui, ela é muito ruim de escrever, mas eu acho que vai dar para vocês identificarem. Então nós vamos levar em consideração os personagens, tá? Que seriam aqui basicamente os países. O outro será a tecnologia desenvolvida em cada uma dessas revoluções. Tecnologia, tá bom? O outro será a indústria ou setor, né, industrial que mais se destaca, tá bom? E a outra será a fonte de energia. Então, Alex, o que é isso que você está fazendo aqui? É basicamente a gente perceber
que ao longo de cada uma das fases que nós iremos conversar aqui, vocês irão, né, observar que a cada uma das revoluções, esses 4 aspectos ele vai mudar. Ou seja, na primeira revolução, a gente tem um personagem, uma tecnologia, uma indústria e uma fonte de energia específica, que já vai mudar quando a gente estiver na segunda revolução, que vai mudar quando a gente estiver na terceira revolução e que irá mudar quando a gente estiver na quarta revolução. Então nós temos que perceber que esses 4 elementos aqui, em cada uma das fases que nós estivermos conversando, eles terão uma certa diferença entre uma ou outra revolução industrial, tá bom? Então vamos lá, ó. Começando aqui pela primeira revolução industrial. Então a gente tem como personagem de destaque a Inglaterra, tá? A fonte de energia que se destaca será o carvão mineral. A tecnologia que se destaca na primeira revolução, a máquina a vapor. E a indústria que se destaca será a indústria têxtil, tá? Então acredito que dessa forma vocês conseguem perceber o que eu estava querendo dizer. Então, em cada uma das revoluções nós vamos ter essas características distintas, onde na primeira revolução, como eu acabei de falar, o país que se destaca, né, o país pioneiro, será a Inglaterra, né, o berço da Revolução Industrial, é lá onde tudo se inicia. Nessa primeira revolução, lá na Inglaterra, a fonte de energia desenvolvida para movimentar essa indústria era a queima de carvão, né, a famosa máquina a vapor, né, que funcionava a partir do calor liberado pela queima desse carvão. A tecnologia desenvolvida era exatamente essa máquina a vapor. E a indústria mais forte nessa primeira revolução industrial era a indústria têxtil. A indústria responsável pela produção de tecidos, tá? Então essas são as 4 características que vocês precisam gravar sobre essa primeira revolução. Ah, Alex, mas tem tanta outra coisa que envolve a revolução industrial, porém, se a gente tivesse em aula de história, a gente iria fazer essa, digamos assim, essa explanação mais profunda. Mas como é uma aula de geografia, a gente só precisa levar em consideração esses 4 aspectos. Para a gente já é o suficiente, tá? Então, quando você tem uma questão de geografia falando sobre a indústria, geralmente o que ela cobra de você são esses 4 pontos. O país que se destaca, que é a Inglaterra. A fonte de energia utilizada, que é o carvão mineral. A tecnologia desenvolvida, que é a máquina a vapor. E o setor que se destaca nesse período, que é a indústria de tecido, a indústria têxtil, tá bom? E aí nós vamos perceber que na segunda revolução já há uma mudança, ó. A gente tem, né, como grande destaque industrial nesse período, os Estados Unidos, que não estavam na primeira, o Japão, que não estava na primeira, e outros países europeus que também não estavam na primeira. É importante destacar, galera, que a Inglaterra ela continua sendo uma força industrial nesse período. Porém, ela divide esse destaque dentro do continente europeu com a Alemanha, que não estava na primeira, e também com a França, que também não estava na primeira fase, tá? É importante que vocês percebam também esse ponto, ok? Então, a primeira ideia é a gente ter essa noção de que os países que se destacam aqui são diferentes comparado com a primeira Revolução Industrial. Nós vamos ter a entrada de alguns, a Inglaterra permanece como um destaque, mas não agora como destaque absoluto, tá bom? Ó, a fonte de energia também muda. Ela deixa de ser o carvão e passa a ser o petróleo, né? A tecnologia desenvolvida será o motor a combustão, tá? Que é um motor movido agora a partir da queima do petróleo. E o petróleo ele tem um poder de liberar calor muitas vezes maior do que a queima de carvão. Então, consequentemente, ele tornava essa máquina, esse motor, muitas vezes mais rápido do que a máquina a vapor da primeira Revolução Industrial, né? Então, isso facilitava, favorecia um aumento da produtividade, o que, consequentemente, para o mercado era muito bom,
porque aumentava a produção, aumentava a venda e, consequentemente, aumentava o lucro. Então muda também, né? A máquina deixa de ser a vapor e passa a ser a combustão a partir da queima de petróleo, que era uma máquina muito mais rápida. E a indústria que se destaca será a indústria do aço, né? Tanto na questão de manipular o aço e também dar forma a esse aço, né? Então é quando a gente começa a construir peças específicas com a manipulação do aço, né? Seria a indústria siderúrgica e a indústria metalúrgica. Tá? Então percebam que há uma mudança exatamente nesses 4 pontos. Os personagens são diferentes na segunda fase. A fonte de energia utilizada também vai ser diferente. A tecnologia desenvolvida será outra. E o setor industrial que se destaca também será outro. Que nesse caso aqui será a indústria do aço, né? Acredito que vocês estão conseguindo perceber na minha linha de raciocínio. Aí a gente chega na terceira revolução, né? Quem que muda? Muda a URSS, que é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, liderada principalmente pela União Soviética, né? Que era o país socialista lá daquele período pós-Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos, como acontecia na segunda revolução, ele ainda continua como um destaque industrial nesse período, tá? Então a diferença aqui será, digamos, a saída não, mas a perca de importância que esses outros países vão apresentar e irão se concentrar principalmente na antiga, né, na ex-URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então nós vamos ter uma mudança aqui nos personagens, tá? Na fonte de energia, a mudança vai ser o desenvolvimento da energia elétrica. É importante destacar que nem o carvão, nem o petróleo deixaram de ser usados na atividade industrial. Inclusive, ainda são as fontes de energia, né, mais utilizadas no mundo, né, para essa atividade industrial também. Porém, nós vamos ter o desenvolvimento de novas fontes de energia. E aí começam a surgir os vários e vários produtos movidos à eletricidade. E isso vai favorecer principalmente no nosso cotidiano, né, o desenvolvimento, né, a invenção dos aparelhos eletrônicos, dos aparelhos de eletrodomésticos, entendeu? Então vai ser mais nessa linha, né? O motor movido agora à eletricidade, tá? Uma outra mudança será exatamente nas tecnologias desenvolvidas, né? Que será principalmente no setor de comunicação, como eu falei, né? Os aparelhos eletrônicos e também os sistemas de transporte, que passam a ser mais eficientes nessa fase, tá? Aí é importante também destacar que durante esse período se passava o que nós chamávamos de Guerra Fria, né? Um período pós-Segunda Guerra Mundial. E aí nessa época, né, essa terceira revolução industrial, ela também era chamada como Revolução Tecnocientífica. Por quê? Porque houve um investimento muito alto para desenvolver tecnologias ligadas tanto à área da medicina, da ciência, por isso que é científica, como também da área tecnológica, por isso que é técnico, tá? Então aqui nesse período a gente vai ter o desenvolvimento de vacinas, o desenvolvimento de técnicas cirúrgicas, o desenvolvimento do raio-x, da anestesia. São alguns avanços tecnológicos que nós vamos ter durante a terceira revolução industrial, que também pode ser chamada de revolução tecnocientífica. E aí, como ela tem esse desenvolvimento muito grande na ciência, mais especificamente na área da medicina, e também no setor tecnológico, como aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos, essa revolução também poderá ser chamada de tecnocientífica, tá? Então percebam que o setor industrial ele também muda nessa perspectiva, ok? Então muda o personagem, muda a fonte de energia, muda as tecnologias desenvolvidas aqui nesse período, ok? Vamos lá. A quarta revolução industrial, também conhecida como Revolução 4.0, ela não vai ter mais um único país ou 2 países específicos que se destacam, né? Na verdade, nós teremos vários e vários países espalhados, digamos aí, em todos os continentes do mundo, tá?
As fontes de energia também serão bem variadas, que será o assunto do nosso próximo capítulo, né, das nossas próximas aulas. Então, as fontes de energia são bem diversificadas, podendo ser organizada no grupo de energias renováveis e não renováveis, tá? A tecnologia desenvolvida é principalmente a de inteligência artificial e também a computadorizada, ok? Inteligência artificial que hoje a gente vê muito comumente no dia a dia, né? Com os aparelhos eletrônicos que nós usamos, principalmente smartphones, computadores e várias outras coisas mais. E nós vamos ter também o desenvolvimento dos sistemas de informação e também de robótica. Então vocês podem perceber que essa revolução 4.0, como nós chamamos, ela é um setor inteligente, né? Ela é um setor que trabalha com tecnologia de ponta e de tecnologia bastante sofisticada, né? Tecnologias como softwares, computadores, digamos, que conseguem gerar informações em um tempo muito rápido, podemos dizer assim, tá? Então essa seria aí a marca dessa nossa revolução 4.0, ok? Então fica aí o aviso, né? Fica aí a atenção que a gente precisa ter quando o assunto for uma fala direcionada à indústria, analisando o período. Então, a gente tem uma primeira, uma segunda, uma terceira e uma quarta revolução industrial. Em cada uma dessas revoluções, perceber, né, que nós teremos países diferentes, personagens diferentes, tecnologias diferentes, setores industriais diferentes e fontes de energias diferentes, que vão surgindo, que vão sendo desenvolvidos a partir do momento que essas fases elas vão mudando, tá bom? E por último, para a gente finalizar, a gente tem aquilo que chamamos aqui de elementos de produção ou elementos locacionais, né? Ou seja, aqui nós temos, né, um conjunto de elementos que favorecem tanto a produção da indústria, como também a instalação da indústria em uma determinada área, tá bom? E aí a gente vai começar aqui destacando de cima para baixo, tá? Eu vou fazer aqui da direita para a esquerda. Começando pela infraestrutura, aqui embaixo, ó, tá bom? Então é óbvio que essa infraestrutura ela precisa existir, né? Uma infraestrutura onde eu possa colocar, acomodar as máquinas que eu vou utilizar, onde eu possa acomodar a matéria-prima que eu vou utilizar, onde eu vou iniciar o meu modelo de produção. Então a infraestrutura que vai desde a parte de prédios, terrenos, fonte de energia. Então tudo isso eu tenho que analisar para favorecer, digamos de certa forma, a minha produção e a minha localização naquela área. Então se eu tiver naquela área interesse de me instalar como indústria, mas ela não consta de uma infraestrutura eficiente e eficaz, então isso já se apresenta como um empecilho para que eu não instale a minha atividade industrial naquele lugar, tá certo? Então, por isso que a infraestrutura ela é importante, tanto para facilitar a produção, como também a instalação da indústria naquele local. Um outro ponto analisado pela atividade industrial para decidir se vai ou não para aquela região é o mercado, né? Principalmente esse mercado consumidor. É importante eu perceber se a quantidade de pessoas que compõem aquele local ou aquela região é o suficiente para consumir aquilo que eu estou produzindo. E claro, além desse consumo, que ele seja em uma grande quantidade para que eu possa ter lucros favoráveis à instalação. Porque eu vou ter gastos para me instalar, mas a minha venda ela precisa ser bem elevada para que esse lucro ele cubra o investimento que eu fiz inicialmente. Então o mercado ele é muito importante. O outro é o capital. O capital aqui se falando de dinheiro, né? É importante que a gente tenha esse capital e o capital ele se destaca aí como um dinheiro que é usado para gerar mais dinheiro. Como assim, Alex? Ó, sempre que vocês ouvirem falar em dinheiro, o Alex tem dinheiro.
Isso significa que o Alex ele tem dinheiro, mas é um dinheiro que ele vai utilizar para pagar as suas contas, né? Ou seja, o Alex ganha dinheiro, mas o dinheiro que ele ganha só dá para pagar as contas, tá certo? Agora, quando diz que o Alex tem capital, isso significa que o Alex tem dinheiro e o dinheiro que ele tem, ele usa para fazer mais dinheiro. Ou seja, capital significa investimento. Então, sempre que vocês ouvirem falar na palavra capital, entendam que é uma denominação que nós usamos de investimento mesmo, né? Que deve ser usado para investir em uma determinada atividade. Então, essa indústria, né, ela precisa ter esse capital, onde ela vai investir em vários desses elementos aqui para ter lucros, ou seja, para gerar mais dinheiro, tá bom? Então, essa é a diferença dos termos, né, que nós utilizamos entre dinheiro e capital. Então, dinheiro é o que eu tenho para pagar contas e capital é o que eu uso para ganhar mais dinheiro, tá bom? Eu preciso também analisar a mão de obra, se existe mão de obra suficiente e qualificada para o tipo de atividade que eu vou desenvolver naquele local. Preciso analisar a matéria-prima, se ela é disponível naquele local. E se ela não for, eu posso ainda analisar a questão da distância. Tipo, eu vou como indústria me instalar aqui. Pronto, vamos supor que isso aqui é a minha indústria, que é a chaminé saindo da fumaça. E eu precisaria de uma reserva de matéria-prima aqui, que é próximo do local onde eu me instalei. Mas se essa reserva ela estiver aqui, eu posso ainda analisar os transportes, que será um ponto que nós vamos ter lá na frente. Ou seja, se vai ser viável eu investir em um sistema de transporte para ir buscar e para trazer essa matéria-prima, se isso não vai me causar um gasto extra, né? Se vai ser viável ou não eu investir nesse sistema de transporte. Então, o ideal é que essa fonte de matéria-prima seja bem próxima do local onde eu me instalei, tá? Então, quanto mais próximo, melhor. A outra são as fontes de energia. Se também no local onde eu me instalei existe uma infraestrutura energética para atender a minha linha de produção, então eu, quanto indústria, não posso estar sofrendo com as quedas de energia, com a falta de energia, porque isso vai acabar implicando, né, na minha produção, pode me gerar prejuízo. Então é importante eu ter uma fonte de energia abundante e também eficiente, tá? Os terrenos onde eu vou me instalar, se o preço dele é bom, né, ou se é um terreno muito caro. Então isso pode influenciar também na minha instalação ou não naquele local. Os sistemas de transporte, e aí esse sistema de transporte vai desde o transporte que eu vou utilizar para ir buscar ou ir levar a matéria-prima, ou ainda a minha mercadoria. Se eu estou próximo desse mercado consumidor que nós falamos aqui, ou se eu estou distante, porque se eu estiver próximo, eu vou gastar pouco com transporte. Se eu estiver distante, eu vou gastar muito. Então, precisa analisar também esse transporte. E outros são os sistemas de comunicação, tipo internet, telefone, área, né, como a gente chama para sinal de celular, né? Então, essa comunicação ela precisa ser também eficiente para que, caso eu tenha algum tipo de imprevisto ou eu queira fazer algum tipo de trabalho de marketing, de venda, eu possa utilizar esses meios de comunicação para efetivar, né, esse meu desejo, tá? Então aqui, galera, são um conjunto de elementos que vão definir se a minha produção vai ser positiva e se eu posso ou não me instalar naquele local. É claro que, se dentro desses elementos aqui, alguns, como por exemplo o terreno, né, outro, como por exemplo o mercado ou a infraestrutura, não forem positivas, ainda assim eu posso resolver me instalar naquela área, porque ela me apresenta ainda a maior parte daquilo que eu preciso para a produção e para a localização, tá certo? Esses outros aqui eu acabo me virando depois, já que a maioria atende às minhas necessidades, tá?
Então esse era o material, galera, que a gente tinha para finalizar o conteúdo sobre a classificação da indústria, tá? Eu espero que os senhores e as senhoras tenham compreendido aí a nossa conversa. E caso não tenham compreendido, vocês podem deixar as dúvidas que a gente, assim que possível, tira, né? Beleza?